Senhores telespectadores, bem-vindos aos Horizontes da Memória. Vamos hoje falar de uma grande figura e de uma grande época, porque realmente é uma figura que fez o retrato de uma época. Já viram? Estou junto de um retrato de Rafael Bordalo Pinheiro, o genial caricaturista. O retrato é particularmente notável por uma razão. É pintado pelo irmão, o columbano. O columbano Bordalo Pinheiro, como toda a gente sabe, é, por muita gente, considerado o maior pintor português de qualquer época. Bem, se é o maior ou não, estas coisas são difíceis. Foi um extraordinário pintor, não há dúvida nenhuma. E era assim que ele via o irmão. Penso que é um retrato fiel. É uma expressão cheia de simpatia e de bondade. O Rafael Bordalo era um homem que encarava tudo, os seus semelhantes, numa ótica de realmente amistosa. Parece que todos lhe eram queridos, mas, por outro lado, um olhar vigilante. Ele olhava para tudo, reparava em tudo e não lhe escapava nada. Foi isso que lhe permitiu, durante o meio século que viveu, porque ele representa a segunda metade do século passado. Ele nasce pelos meados do século, em 1846, e morre ao começar o século seguinte, em 1905. É esse Portugal, essa Lisboa da regeneração, do comboio, do Fontes, do rotativismo, dos últimos reinados que ele nos descreve. Vamos ver como. Ele pertencia a uma família de artistas, já o pai dele tinha sido um razoável pintor, mas foi um péssimo estudante. Ele não gostava de estudar. Matriculou-se em Belas Artes, mas desistiu. Depois matriculou-se no Conservatório, mas desistiu. Desistiu, mas ficou-lhe toda a vida um gosto enorme pelo teatro. Matriculou-se no curso superior de letras, mas desistiu. E depois começou assim a fazer. Ele gostava era de pintar. Pintar. Desde pequenito. Está aqui, nesta sala, uma pequena aguarela que ele pintou quando tinha 15 anos. É realmente uma criança e a mãe com a roca de fiar. Aquilo era uma coisa que ele ainda via muito. As mães fiavam o tecido com que faziam lá as coisas de casa. Tudo aqui à nossa volta são quadros da primeira fase da vida. Geralmente crianças, aqui, por exemplo, são garotos num jogo infantil, tipos populares, camponeses, e lá ia mandando isto às exposições. É claro que, como veem, isto, sem ser mau, não chega a ser bom. Não era realmente esta a verdadeira vocação. A vocação era outra. O gênio de Rafael Bordalo revela-se principalmente na caricatura política. A partir de 1875, ele foi editando revistas. A primeira das revistas célebres é esta, é a Lanterna Mágica. A primeira e a mais rara. Eu queria-lhes mostrar, nesta revista, primeira, duas caricaturas. Isto aqui é como o governo gasta o dinheiro. É tudo a pagar comboios, a deitar o dinheiro aqui nas goelas das locomotivas, os comboios. Aqui era como devia gastar. Era com as escolas primárias. Porque estão assim, neste estado, rotas, pobrezinhas. Uma outra caricatura. Isto é a parada
24 de julho desse ano de 75 é o que o governo mostrou. Mostrou 100 canhões reluzentes. O que devia ter mostrado eram 100 escolas primárias novas, 100. Mas isso não mostrou. As escolas estão todas a apodrecer, estão todas assim. Bom, mas subitamente Rafael Bordalo resolve interromper tudo, deixa a família, mete-se no navio e vai para o Brasil. Tenho diante de mim 2 páginas em que ele relata essa viagem. Está além no tombadilho do Potosí, que foi o navio onde ele viajou, conta os pavores noturnos, depois a alegria da chegada, os amigos que o levantam aos ombros, o espanto da sociedade brasileira que ele foi encontrar civilizadíssima, os sonhos, talvez os primeiros terrores. Mas a verdade é que a viagem liquidou-se por um fracasso tremendo. A imagem que ele conserva desses anos é profundamente triste. Está aqui, este é um dos melhores desenhos do Bordalo, o Dia de Finados, e representa o enjeitado, a criança que ninguém quer. Está com uma mãe cheia de jornais. Há ali um desenho ainda mais triste. É o próprio Bordalo, que ele acabou por mandar ir a mulher, que se vê aqui, e a filha mais pequenina, a Helena, e está ele a uma varanda no Rio de Janeiro a pensar em Portugal. No céu vêem-se esboçadas imagens da infância, é a escola, é o nascimento de um filho, mas o que me impressiona mais é esta dedicatória que ele escreve aqui. Neste momento de dor imensa, longe do meu país e de tantos a quem amo, envio-te uma saudade profunda. Bom, a verdade é que aquele feitio alegre no Brasil parece que não funcionou. As pessoas ofendiam-se com as graças dele. Chegou a haver 2 tentativas para o matarem. Bom, finalmente, passados 4 anos, ele volta a Portugal, funda outra revista, o António Maria. E o António Maria é o que vai fazer a celebridade de Rafael Bordalo. Mas acham que António Maria é nome que se põe a uma revista? Porque não há de ser Manuel Francisco, ou Francisco António, ou Zé Maria. Ele lá sabia é que António Maria era o nome do mais ilustre político do seu tempo. Durante quase toda a vida do Bordalo, quem governou este país foi realmente um grande homem, chamado António Maria Fontes Pereira de Melo. E eu queria lhes falar exatamente nisso, no Fontes. O Fontes foi ou não foi um grande homem? Isso ainda hoje se discute, porque o Fontes, que em minha opinião foi realmente um grande homem, teve o azar de, ainda na vida dele, encontrar outro grande homem, que se chamava Oliveira Martins. E Oliveira Martins discordava completamente da política do Fontes, porque Oliveira Martins estava avançado em relação ao Fontes muito tempo, mais de uma geração. Oliveira Martins falava uma linguagem política e o Fontes falava outra, e, portanto, é muito fácil para quem vem depois dizer mal de quem esteve antes. E essa é a sorte de Oliveira Martins. Oliveira Martins
criticou Fontes numa ótica muito mais moderna. Mesmo assim, quando Fontes morreu, o Oliveira Martins, na província, faz um retrato que é mais ou menos este. Bom, o senhor Fontes, como ele diz, o senhor Fontes sarjou, a sarja, eram muitos riscos, sarjou o país de caminhos de ferro, abriu-o de par em par ao capital estrangeiro. Nós entramos na Europa capitalista. Foi um bem? Foi um mal? Oliveira Martins era suficientemente inteligente para pôr essas perguntas, mas a verdade é que foi realmente Fontes Pereira de Melo quem integrou Portugal na Europa. Antes de Fontes, como diz o historiador Joel Serrão, nós éramos um país atolado em rotinas ancestrais. Eu fixei esta frase porque acho-a exemplar. Um país atolado em rotinas ancestrais. Vem o Fontes era estadista, mas não era formado em Direito. Era um estadista engenheiro, um tecnólogo, um homem que acreditava no comboio, na estrada, na máquina, no progresso. Acreditava que são os grandes instrumentos que fazem andar o tempo para a frente. Não são os argumentos que toda a gente fala, mas que fazem parar o tempo e só nos fazem andar para trás. Fontes fez em Portugal uma revolução sem tiros. E talvez a maior revolução de todas. A revolução do comboio. Eu ia dizer que ele governou Portugal desde que foi eleito chefe do Partido Regenerador. Isso aconteceu em 1858. Até à morte, em 1887. Portanto, 30 anos. É claro, ia dizer, não digo, porque nessa altura usava-se o rotativismo. Os regeneradores estavam um número de anos no poder, depois o rei entendia que já estavam gastos, demitia-os, mandava fazer eleições. Claro, as eleições davam sempre a vitória ao novo governo, que o rei tinha escolhido no partido contrário, que eram os progressistas. E assim, progressistas, regeneradores, mas toda a gente sabia que mesmo quando estava na oposição, Fontes tinha um poder enorme. Aqui está uma caricatura do Bordal. O Fontes é este. Ele representa sempre o Fontes com a coroa. Quer dizer, o Fontes manda tanto como o rei. Lá está ele, a empurrar para a frente um outro presidente do Conselho, que aqui leva ao Ministério, a apresentar ao rei Dom Carlos. Lá está ele, coitado. Evidentemente, quem carrega ao Ministério, vejam-no, é o Zé Povinho, com uma grande albarda. Bom, aqui outra. Lá vai o Zé Povinho, com a sua albarda. Quem puxa a reata? Claro que é o Fontes. É o Fontes que leva o povo pela reata. Aqui estão a fingir que dão um bolo ao Zé Povinho. Quem é que faz o engano? Lá está ele. É o Fontes, com a sua coroa. O Fontes, lá está ele. Agora está a mandar dar uma carga de bordoada no Zé Povinho. O Fontes está presente em tudo. E à primeira vista, dir-se-ia que Rafael Bordalo era um inimigo de Fontes, que nunca lhe entendeu a grandeza. Mas não era assim. Em quem Rafael Bordal não acreditava era na política.
era na finança, era na economia, era no Parlamento. Estão aqui algumas das caricaturas mais célebres. Elas estão numeradas de 1 a 4. Sigam a ordem. A política, a grande porca. E olhem os bacurinhos que ela tinha. Reparem. A finança, o grande cão. Um cão esquelético. A coleira tem o déficit. Anda aqui a farejar o lixo. Não consegue resolver o problema. A economia. A economia é uma galinha choca. Uma galinha choca, está a chocar aqui uns ovos. Os ovos dizem amortizável, Banco de Portugal, dívida externa, dívida consolidada, dívida interna, dívida flutuante, dívida externa. Isto é o que dizem os ovos. Porque quem aqui canta de galo está ao fundo e chama-se empréstimo. Somos uma economia a viver de empréstimos. Finalmente, a retórica parlamentar é um papagaio. Saem muitas frases, está sempre a dizer a mesma coisa. Peça a palavra, peça a palavra, peça a palavra, peça a palavra, peça a palavra. Realmente, Bordalo não acreditava numa política assim. Eu queria aproveitar este ensejo para lhes falar num livro. Vim conhecê-lo aqui ao museu, não sabia que ele estava publicado. É um belíssimo livro, chama-se Fontes Pereira de Melo nas caricaturas de Bordalo Pinheiro. E tem centenas e centenas de caricaturas explicadas. É, portanto, a história de uma época, e queria dizer-lhes isto. A última caricatura é esta. Fontes morreu, os pigmeus que lhe disputavam a sucessão acotovelam-se, mas nenhum deles consegue chegar sequer aos calcanhares do gigante. E na legenda que escreveu para a imagem que representa aqui o estadista no seu leito de morte, diz: é possível que alguns se surpreendam ou se escandalizem por eu fazer este elogio a um homem que toda a vida combati. A mim só me importa ficar de bem com a minha consciência. E ele tinha razão. Ele combateu Fontes porque estava na oposição. E estava na oposição porque era republicano. E Fontes era o primeiro-ministro de um governo da monarquia. Mas isso não o impedia de compreender toda a envergadura do homem a quem combatia. Rafael Bordalo acreditava que com a República se poderiam resolver todos os problemas portugueses. Bom, isto por várias razões. Primeiro, porque há sempre uma certa tendência para pensar que o culpado da situação a que se chegou é o passado. Peço-lhes que prestem atenção a esta caricatura. Cá está o pobre Zé Povinho, aqui a dormitar sobre a sua albarda. Isto é um desenho feito no dia de Reis. E quem é que está a calcar aos pés o Zé Povinho? São todos os reis de Portugal. Isto começa aqui no Conde Dom Henrique, segue-se o Dom Afonso Henriques, o Dom Sancho I, vai por aqui fora, este é o Dom João I, isto é o Dom Manuel que vem no seu elefante, cá está o Cardeal Rei, os três Filipes, é toda a monarquia, toda aqui os reis constitucionais. O último já está a cair, já vai a rebolar e mal se segura
é Dom Carlos segura ainda pela mão de Dom Luís. É realmente uma caricatura cheia de interesse, mas reparem, ele responsabiliza o passado, e todo o passado era monarquia, pelo estado presente. Quanto ao presente, há aqui uma outra caricatura que eu gostava que vissem. É certo que o povo anda de gatas, anda a quatro, com uma pesadíssima albarda aqui em frente do rei. Bom, mas anda porque quer. Isto é o povo como é. Este é o povo como pode ser. Basta que um dia atire as albardas ao ar, os reis fogem para toda a parte e ele ergue-se, possante e corajoso. É claro, por isso é que ele era republicano. Aqui temos outra caricatura, é a República a dizer ao ouvido do Zé Povinho: o que te falta é amor da pátria, porque para Rafael Bordalo, República era o outro nome da palavra pátria. Um grande carinho pelo povo está presente em toda a obra de Rafael Bordalo. Eu penso que ele lá no Brasil sentiu bem o que era o povo. A certa altura ele resolveu não fazer mais caricaturas, não fazer mais jornais, e há uma altura em que vai para as Caldas da Rainha amassar o barro, fazer cerâmica e trabalhar para o povo. É muito importante perceber isto. Nessa altura, estamos no fim do século XIX, houve progressos reais em Portugal, a arte começa a aparecer nos salões da gente rica, e o povo? Quem é que faz arte para o povo? O que é que o povo pode pôr na sua parede, pode pôr no seu armário? Pois bem, Rafael vai para as Caldas fazer arte para o povo. Nós hoje podemos gostar, podemos não gostar, são aqueles pratos, aquelas fantasias, aquelas figuras, aqueles animais, aqueles peixes, mas tudo aquilo era feito em moldes, e depois os moldes prometiam fazer muitos exemplares e prometiam vender barato. A verdade é que a Rafael Bordalo se deve que milhares e milhares de portugueses possam ter tido uma peça de arte na sua própria casa. E servir o povo é isso, é criar cultura, de maneira que essa cultura possa ficar ao alcance do próprio povo. Cultura para o povo. Foi o que Rafael Bordalo teve a coragem de fazer. Eu acho que o povo agradeceu-lhe, o povo esteve do lado dele. Ele, como sabem, a mais célebre de todas as caricaturas de Bordalo é esta. É o português simbólico que faz este gesto, e aqui diz: toma. Esta é a famosa toma do Rafael Bordalo. É o gesto de escárnio e de desprezo que o povo verdadeiro faz para os que o dizem servir e se só servem dele como pretexto para se servir a si próprios. Toma, é o que o povo lhes diz.